Oi, pessoal! Em processo penal, hoje nós vamos falar sobre sentença. É o ponto 5.14 do edital da Polícia Civil e é basicamente os artigos 381 a 393 para o procedimento comum e no procedimento do júri é o artigo 492 e também 493. Nós vamos falar do procedimento comum, até porque o procedimento comum se aplica de forma subsidiária a todos os procedimentos especiais, nas disposições que não lhes forem contrárias. Então, a gente vai falar do geralzão. E eu selecionei alguns pontos da sentença para falar, uma vez que o edital não coloca quais pontos específicos de sentença ele quer cobrar. Então, a gente tem que fazer uma verdadeira visão aérea aí do tema. Bom, sentença é uma manifestação da prestação jurisdicional, é a manifestação do juiz acerca da culpabilidade ou não, da condenação ou não daquele fato criminoso. É o momento em que o juiz analisa todos os requisitos de preenchimento do crime. Claro, ele já pode fazer isso no ato de recebimento ou rejeição da denúncia, na análise da absolvição sumária, e uma vez rejeitadas as hipóteses preliminares, ele irá partir para o juízo condenatório, verificando se todos os requisitos daquele crime, da culpabilidade estão presentes, e caso sim, caso o decreto venha a ser condenatório, haverá toda a dosimetria da pena com a fixação do regime, etc. Então, a sentença é essa prestação jurisdicional manifestada e emanada pelo juiz da causa. Ela ocorre no procedimento comum após os debates orais, após os memoriais, que às vezes são escritos também, podem ser escritos. E aí o juiz pode proferir a sentença imediatamente, após esses debates, ou pode ser num prazo de 10 dias. A sentença, via de regra, ela se divide em 3 partes assim, estruturais. A primeira delas é o relatório, em que o juiz conta uma breve síntese dos fatos, do direito material e do direito processual. A segunda parte é a fundamentação, em que o magistrado apresenta as razões de fato e de direito que o levarão a condenar ou absolver os réus. É a verdadeira fase em que o juiz expõe seu raciocínio. E a terceira fase, que é a da conclusão, a qual possui a parte dispositiva, em que o juiz declara a procedência ou improcedência da ação penal, invoca os artigos de lei aplicados e coloca a data e a sua assinatura. No processo penal impera um princípio que é o chamado princípio da identidade física do juiz. Está no 399, parágrafo 2º do CPP. E esse princípio diz que aquele juiz que preside a instrução é quem proferirá a sentença. Claro que esse artigo e esse princípio pode sofrer mitigações, mas a regra é que quem presidiu a instrução proferirá a sentença. Excepcionalmente, em caso de férias, remoções, até morte do juiz, tudo bem, aí não tem como prevalecer esses princípios, até porque devemos sempre nos lembrar que nenhum princípio é absoluto no ordenamento jurídico, mas a regra é a identidade física. Se o juiz condena, como será essa sentença? Bom, ele irá estabelecer a pena com base naquele procedimento trifásico da dosimetria. Primeiro olha as circunstâncias judiciais, depois olha agravante e atenuantes, depois olha causas de aumento e diminuição. Fixa esse montante, fixa o regime inicial, de acordo com a pena, se será fechado, semiaberto ou aberto, e verifica a possibilidade de substituição da pena, seja por força do artigo 44, com as penas restritivas de direito, seja com a suspensão condicional da pena e os outros institutos para tanto. Deve-se ainda antever nesta sentença os efeitos que ela provocará, os quais estão previstos lá no artigo 91, como os efeitos genéricos,
os quais ocorrerão em qualquer hipótese, desde que preenchidos os requisitos, independente de manifestação judicial. E deve-se olhar também os efeitos específicos previstos no artigo 92, os quais dependem de declaração expressa na sentença. O juiz ainda aferirá na sentença a necessidade de manutenção ou imposição de prisão preventiva e fundamentará de acordo com sua decisão. Mas devemos também nos lembrar que essa sentença pode ser absolutória. E caso ela venha absolver o réu, ela deve se fundamentar em um dos incisos do artigo 386. Deve se dar necessariamente em um dos 7 incisos. Quando a absolvição se dá porque provada a inexistência do fato ou porque provado que o autor, que aquele investigado não foi o autor do delito, então, quando ficar comprovado em sentença que o fato não existiu ou que o acusado não foi o autor daquele delito, essa sentença absolutória provoca efeitos na esfera civil de coisa julgada. Ela repercute seus efeitos na esfera civil. Nas demais, quando não houver prova da infração e etc., quando for por insuficiência probatória, via de regra, ou porque o fato é atípico, enfim, as instâncias permanecem independentes e ainda assim poderá haver responsabilização na esfera civil. Então, deve-se ater aos 7 incisos. Tem uma certa polêmica no sentido de recurso interposto pelo réu em caso de sentença absolutória própria, né? Que é essa do 386. A imprópria é a da medida de segurança. A polêmica circunda em torno do interesse de agir. Teria o réu interesse para recorrer de uma sentença que o absolve? Uma parte da doutrina fala que sim, que há interesse de agir, porque pode ser que o réu consiga uma causa de absolvição que faça coisa julgada na esfera civil e assim não poderá produzir efeitos em outras esferas, como é o caso do inciso 1 e do inciso 6. Inciso 1º e inciso 6º. Quando provado que o fato não existiu ou que não foi ele o autor da infração. Então, quando há algum interesse de repercussão de esferas ou de alguma outra vantagem, por exemplo, a disciplinar não vai produzir efeitos na esfera disciplinar, seguindo essa mesma lógica da civil, há quem entenda que ele pode recorrer, porque aí será mais benéfico para ele um fundamento em detrimento do outro. Mas deve-se ater que há uma parte da doutrina que fala que não. Em qualquer inciso, se for sentença absolutória, o réu não pode recorrer. É polêmico o assunto. O artigo 389 fala da publicação da sentença, a qual considera-se publicada no instante em que for entregue pelo juiz ao escrivão. O escrivão, então, lavrará nos autos um termo de publicação da sentença, certificando a data em que ocorreu. Da sentença, claro, dos múltiplos recursos que são cabíveis, né, como reze, apelação, a depender caso a caso, né? Há ainda a possibilidade de propositura de embargo de declaração, o qual encontra previsão no artigo 382, e é aplicável aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão da sentença. Prazo de 2 dias interrompe o prazo para recursos. É o próprio juiz prolator quem julga os embargos e eles são facultativos. Na sentença impera ainda o princípio da correlação. O que isso significa dizer? Que o juiz está adstrito ao pedido. E o acusado, ele se defende dos fatos criminosos a ele imputados.
devendo existir correlação entre o fato narrado na denúncia ou queixa e o teor da sentença, ou seja, o juiz só pode julgar aquilo que está sendo submetido à apreciação, sendo vedada, portanto, as figuras das sentenças ultra petita, extra petita, além ou fora do petito. É claro que o juiz pode expedir uma sentença que fique aquém do pedido, reduzindo o alcance da acusação, desclassificando o delito ou reconhecendo a forma tentada. Pro réu, nada impede, ok? Esse princípio da correlação está diretamente ligado com as ideias de mutatio e emendatio libelli, a qual encontra previsão nos artigos 383 e 384 do CPP. A emendatio é quando os fatos permanecem os mesmos, mas o juiz entende ser outra capitulação legal. É plenamente possível que o juiz altere essa capitulação, porque fazendo a análise dos fatos, ele vê que aqueles fatos se amoldam melhor a um outro tipo penal, que não aquele exposto na denúncia. O réu continuará se defendendo dos fatos e não da capitulação legal. Por isso mesmo é que o juiz assim pode fazer sem ofensa ao princípio acusatório. E é claro que essa classificação pode ser mais grave. Pode ser para um crime mais grave. O juiz, ele pode, se ele lê os fatos, identificar uma qualificadora ou uma causa de aumento, ele pode reconhecer. Uma agravante genérica em caso de ação pública pode reconhecer. E até mesmo em grau recursal é possível aplicar a emendatio libelli. Só que aí, em grau recursal, deve respeitar o princípio do non reformatio impejus. É possível aplicar a suspensão condicional do processo em razão da emendatio libelli, perfeitamente possível, bem como é possível encaminhar a outro juízo caso reconhecida a sua incompetência a partir dessa emendatio. Situação diferente é a da mutatio, que é quando os fatos não mais permanecem os mesmos como na emendatio. Ao longo da instrução criminal, percebe-se que os fatos são outros ou foram incrementados com novos fatos. Isso faz gerar uma mudança completa e estrutural no processo. E aí, o juiz não poderá assim fazer de ofício. Deverá encaminhar os autos ao Ministério Público para que o Ministério Público assim o faça se entender pertinente. É no caso de surgir uma prova de elementar ou circunstância não descrita, seja explícita, seja implicitamente na denúncia ou queixa. Isso é o artigo 384. Deverá ser feito o aditamento caso também se descubra uma qualificadora ou causa de aumento de pena ao longo da instrução. Perceba a diferença, na emendatio os fatos já diziam isso. O juiz é que entende ser outra capitulação legal. Na mutatio, a instrução probatória vai dando novas elementares do delito. E aí você precisa acrescentar aquilo ao processo. Então, lembrando que é o Ministério Público quem provoca esse aditamento, pode aplicar a regra do artigo 28 do CPP por analogia, encaminhando ao PGJ em caso de discordância. Não pode haver a mutatio libelli na segunda instância, porque o réu não poderá ter a oportunidade correta de se defender, né, que deveria ter sido na primeira instância. Veda a mutatio durante a pendência de recurso no tribunal, pois é evidente que não é mais possível o aditamento da denúncia após a prolação da sentença da primeira instância. É cabível recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita o aditamento. Pode-se encaminhar para outro juízo, caso venha a se tornar aquele juiz incompetente em razão da mutatio libelli. Para maiores informações, eu recomendo a leitura dos artigos 383 e 384, para que possam assim entender melhor a figura da mutatio e da emendatio.
A intimação da sentença, ela é feita pessoalmente para o MP e o prazo para recorrer é contado da data de entrada do processo nas dependências da instituição e não daquela em que seu representante coloca ciência nos autos. Em relação ao réu, ela deve ser pessoal também, e caso ele não seja encontrado, ele será intimado por edital com prazo de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade, por tempo igual ou superior a 1 ano e de 60 dias nas demais hipóteses. O defensor dativo também deve ser intimado pessoalmente e o constituído por meio da imprensa. Na hipótese do réu e seu defensor serem intimados em datas diversas, o prazo para interposição de recurso começará a ser contado a partir da última intimação. Lembrar que essa sentença, uma hora, fará trânsito em julgado, na hipótese de não interposição de recurso ou se for negado o provimento ao recurso. E aí a sentença se torna imutável, não podendo ser novamente discutida a matéria nela tratada, seja condenatória ou absolutória. Excepcionalmente, essa coisa julgada ela pode ser relativizada em função da revisão criminal, da anistia, indulto ou unificação de penas, se a sentença era condenatória, e da rescisão da sentença, até mesmo por via de habeas corpus. Bom, sobre sentença, eu sei que pode ter ficado um pouco cansativo, mas é porque ela é muito procedimental, então eu acho importante eu fazer algumas leituras enquanto eu falo sobre o tema. Era basicamente isso que eu tinha para dizer. Mas eu acho que a leitura dos artigos 381 a 393, principalmente, vai fazer com que você revise o tema e você consiga resgatar esses conceitos que eu falei aqui nesse vídeo, ok? Muito obrigada!